O artigo 135 do Código Penal prevê o crime de omissão de socorro. E é um crime que tem uma redação, um tipo penal, ao descrever o crime, que eu considero uma redação bem difícil de ser entendida. Então eu quero dissecar esse artigo 135 do Código Penal e mostrar para você as correntes doutrinárias a respeito da interpretação do artigo 135 do Código Penal, para que você então possa compreender esse artigo de forma profunda, de maneira que, se cair alguma questão na prova a respeito da omissão de socorro, você possa acertar tranquilamente a questão. A primeira coisa que se coloca é que é um crime doloso. Não existe omissão de socorro na modalidade culposa. E aqui, quando eu falo crime doloso, admite tanto o dolo direto quanto o dolo indireto eventual. Então, não admite a modalidade culposa, mas admite o dolo direto e o dolo indireto eventual. Agora, a redação do artigo é uma redação que eu considero esquisita. Vou colocar aqui no quadro as possibilidades que temos para identificarmos a omissão de socorro e identificarmos quais os casos são crimes de perigo abstrato e quais são os casos de perigo concreto. Então, vamos lá. O artigo 135 diz assim: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada. Então, nós temos vários sujeitos passivos nesse crime do 135. Nós temos, primeiro, criança abandonada. Depois, nós temos criança extraviada. Depois, nós temos deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida. Então, nós temos pessoa inválida, pessoa ferida. A pessoa inválida, ela precisa estar ao desamparo. Pessoa ferida, ao desamparo. E ainda a pessoa que se encontra em grave e iminente perigo. Vejam se não é isso, olha. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, vejo que são 5 as possibilidades de sujeitos passivos desse crime. E aí nós temos o seguinte questionamento. O crime de omissão de socorro é um crime de perigo concreto, precisa-se provar o perigo naquela situação concreta para existir a omissão de socorro, ou é um crime de perigo presumido, um crime em que o legislador já prevê o perigo e basta acontecer aquela situação que você não precisa provar o perigo concreto para configurar a infração penal. Então surge essa dúvida, é crime de perigo concreto ou é um crime de perigo presumido? Então vamos lá. Nessas duas situações aqui, não há dúvida de que é um crime de perigo presumido. A criança aqui é a pessoa até 12 anos de idade, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se essa criança estiver abandonada, foi, por exemplo, abandonada pela família, ou ela foi extraviada, foi fazer uma viagem e ficou perdida, distante da família, o legislador presume que aqui existe um perigo e que, se você encontrar uma criança nessa situação de abandono ou de extravio, você é obrigado a prestar o socorro. Vejam que aqui trata-se de um crime de omissão própria e trata-se também de um crime unissubsistente, portanto, não admite tentativa. Então, ou você presta o socorro e não há crime, ou você deixa de prestar o socorro e o crime está consumado. Não há como fracionar isso. Trata-se aqui de um crime unissubsistente. Então, em sendo um crime omissivo próprio e um unissubsistente, esse crime de omissão de socorro ele não admite tentativa. E nessas situações o legislador previu e presumiu o perigo. Você encontrando uma criança extraviada ou abandonada,
você é obrigado, você tem o dever de prestar o socorro. Se você não presta o socorro, não há necessidade de provar um perigo concreto. Haverá o crime de omissão de socorro. Nessa situação aqui, que é a última, não há dúvida que precisa se comprovar o perigo concreto. Não é? A pessoa que se encontra em grave e iminente perigo, o próprio tipo já diz. Então, ele descreve aqui um perigo concreto. A pessoa está em grave e iminente perigo. Você encontrando uma pessoa nessa situação, você é obrigado a prestar o socorro, você tem um dever jurídico de prestar o socorro, sob pena de cometer o crime de omissão de socorro. Então, em relação a essas situações, não há dúvida. A dúvida existe em relação a essas duas situações aqui. E aqui, existe um perigo presumido ou existe um perigo concreto? Aqui, nessas situações, há uma divergência na doutrina brasileira. Por exemplo, nós temos a posição do professor André Estevão. Como ele interpreta esse artigo do 135 do Código Penal? Ele diz o seguinte: nessa situação aqui, que envolve 3, 4 e 5, para esse autor, existe uma interpretação analógica. O que é a interpretação analógica? O legislador usa fórmulas casuísticas e depois, no final, ele usa uma cláusula genérica. E você deve entender que essa cláusula genérica só abrange fatos semelhantes aos transcritos pela fórmula casuística. Então, para o André Estevão, nós temos aqui pessoa inválida ao desamparo, nós temos uma fórmula casuística, uma fórmula específica, né? Uma fórmula casuística. Nessa segunda, pessoa ferida ao desamparo, nós também temos uma fórmula casuística. E aqui o legislador abre uma cláusula genérica. Então ele acha que a pessoa inválida ao desamparo, ela tem que se encontrar em grave e iminente perigo. Ou a pessoa ferida ao desamparo tem que se encontrar em grave e iminente perigo. Ou seja, só haverá crime de omissão de socorro para o André Estevão se existir, nesses casos, perigo concreto, se ficar comprovado o perigo concreto. Porque ele entende que isso aqui é uma interpretação analógica que ocorre quando há uma cláusula genérica no final, seguida de fórmulas específicas. E a cláusula genérica faz parte dessas fórmulas específicas. Então, a interpretação analógica é isso. Toda vez que uma cláusula genérica se segue a fórmulas casuísticas, devendo entender-se que essa cláusula genérica só abrange fatos semelhantes aos tratados pela fórmula casuística. Então, na interpretação desse autor, que é uma interpretação bem interessante, não basta que a pessoa seja inválida e esteja ao desamparo, não basta que a pessoa esteja ferida e esteja ao desamparo. Ela tem que ser uma pessoa inválida, tem que estar ao desamparo e tem que se encontrar em grave e iminente perigo. A pessoa tem que ser uma pessoa ferida, encontrar-se ao desamparo e tem que se encontrar em grave e iminente perigo. Então, nessas duas situações, para o André Estevão, tem que existir a prova do perigo concreto. Somente em se provando o grave e iminente perigo, para a pessoa inválida ou para a pessoa ferida, é que haverá a configuração do crime de omissão de socorro. Ok? Então, para esse autor, existe aqui um crime de perigo concreto. Essa não é, por exemplo, a posição do Vitor Gonçalves Rios e do Kleber Masson. O Kleber Masson e o Vitor Gonçalves Rios entendem que são situações completamente diferentes. O item 5 é perigo concreto, agora o item 3 e o item 4 são distintos e tratam aqui de um caso de perigo abstrato. Então, um perigo presumido. Se você encontrar aqui uma pessoa ferida ao desamparo ou uma pessoa inválida ao desamparo,
e você não prestar socorro, você já terá cometido o crime de omissão de socorro, independentemente se essa pessoa está diante de uma situação de grave e iminente perigo de vida. Então, não há essa necessidade. Então, para o Kleber Masson e para o Vitor Gonçalves Rios, essas duas situações aqui são situações de perigo presumido. O legislador fez a presunção do perigo e, se você encontrar uma pessoa ferida ou uma pessoa inválida ao desamparo, não precisa que ela esteja em grave e iminente perigo, você já terá cometido o crime de omissão de socorro. Então, há uma divergência doutrinária a respeito da interpretação desse artigo 135 do Código Penal. Uma outra coisa importante a ser observada ao estudarmos o artigo 135 do Código Penal é entendermos que o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 304, ele faz uma previsão específica da omissão de socorro no caso de trânsito. E ele tem a seguinte redação: deixar o condutor, eu estou lendo aqui o artigo 304 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Ele diz assim: deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Então, vejam que o artigo 304 também prevê a omissão de socorro. Então, nós temos o 304 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, prevendo o mesmo crime de omissão de socorro. Há aqui um conflito aparente de normas. E o conflito aparente de normas, ele exige um pressuposto. Nós temos como pressuposto do conflito aparente de normas um fato e duas normas tratando deste fato. E aí nós vamos solucionar esse conflito aparente de normas de que forma? Através da aplicação de um dos princípios: especialidade, subsidiariedade e consunção. Nesse caso concreto, a solução do conflito aparente de normas vai se dar através da aplicação do princípio da especialidade. Diz-se que uma norma penal incriminadora é especial em relação a outra norma penal incriminadora geral, quando possui em sua definição todos os elementos da norma geral e mais alguns de natureza especializantes. É exatamente o que acontece com o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. O 304 do Código de Trânsito Brasileiro, ele contém toda a descrição do 135 e, além disso, prevê alguns elementos especializantes. Então, o 304, em conflito com o 135 do Código Penal, vai prevalecer se estivermos diante de uma situação de um condutor de veículo automotor. Porque a norma do 304 é uma norma especial diante da norma do 135, que é uma norma geral. E no conflito aparente de normas, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Então, você não vai aplicar o 304 do Código de Trânsito Brasileiro e o 135 do Código Penal Brasileiro. O 135 cede espaço, aplica-se somente o 304 do Código de Trânsito Brasileiro. E há ainda outras previsões de omissão de socorro em estatutos específicos. Por exemplo, o Estatuto do Idoso prevê no artigo 'assim, recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, punindo esse crime com detenção de 6 meses a 1 ano. Então, vejo que o Estatuto do Idoso, ele prevê também o crime de omissão de socorro, e aqui o fator que considera essa norma especial é a idade de 60 anos. E ainda temos um outro tipo penal que prevê também o crime de omissão de socorro, que é o Código Penal Militar, que está lá no artigo 201. E ele prevê deixar o comandante de socorrer sem justa causa navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro. Então, vejam que nós temos
o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos o Estatuto do Idoso e temos o Código Penal Militar, que prevêem também o crime de omissão de socorro. Diante desses dispositivos legais, que são considerados normas especiais, nós temos uma norma geral, que é o artigo 135 do Código Penal. E o 135 do Código Penal, se estivermos diante de um caso que se insira numa dessas situações, Código de Trânsito, Estatuto do Idoso, por causa da vítima ser maior de 60 anos, ou o Código Penal Militar, no artigo 201, a norma especial prevalecerá sobre a norma geral. Então, nós temos que ter atenção para isso. Nós temos o 304 do Código de Trânsito, nós temos ainda o Estatuto do Idoso e temos ainda o Código Penal Militar. Todos esses três institutos normativos, eles preveem a figura do crime de omissão de socorro. E são normas consideradas especiais diante da norma considerada geral, que é o artigo 135 do Código Penal. Uma outra questão interessante, que eu vi esses dias cair em concurso público, é se admite ou não a figura do partícipe no crime de omissão de socorro. E a resposta aqui é positiva. Quando o sujeito não pode prestar o socorro, mas incentiva aquele que pode prestar o socorro a não prestar o socorro, ele será partícipe. E um exemplo dado pela doutrina é o seguinte: vamos imaginar que você está indo ao encontro de vários amigos para jogar bola. No trajeto entre a sua casa e o campo de futebol, você acaba causando um acidente e fica uma pessoa ferida. Você liga para o seu amigo e diz: olha, eu não vou poder jogar bola, que aconteceu um acidente aqui comigo, tem uma pessoa ferida, eu vou ter que levá-la no hospital, vou ter que prestar socorro. E esse amigo lá do outro lado da cidade, no campo de futebol, ele diz: não atrasa nosso futebol por causa disso, não. Deixa essa pessoa aí e vem embora, vem jogar bola. E aí você, então, deixa de prestar socorro e vai ao encontro do amigo para jogar futebol. Neste caso, você praticou o crime de omissão de socorro e o seu amigo foi partícipe do crime de omissão de socorro. Porque, na verdade, ele induziu ou instigou você a não prestar auxílio, né, a não prestar socorro. E ele, então, portanto, será o partícipe. Outra coisa importante também que a gente precisa destacar é que no artigo 135 do Código Penal, num parágrafo único, ele prevê a figura do crime de omissão de socorro com a pena aumentada, né? Aqui há a previsão de uma majorante, de uma causa de aumento, e diz assim: a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. A questão aqui é o seguinte: trata-se aqui de um crime pré-ter-doloso. Somente admite-se a figura do pré-ter-dolo. O crime pré-ter-doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, e o crime pré-ter-doloso, ele tem essa composição. O crime pré-ter-doloso, ele tem conduta base dolosa e resultado qualificador culposo. Então, essa aqui é a estrutura do crime pré-ter-doloso, né? Esse aqui é o crime pré-ter-doloso, que é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Algumas pessoas confundem, acham que crime qualificado pelo resultado é sinônimo de crime pré-ter-doloso. Na verdade, não é. Crimes qualificados pelo resultado, nós temos 4 modalidades. Entre essas modalidades, nós temos uma delas, que é o crime pré-ter-doloso, que tem essa estrutura: conduta base dolosa, resultado qualificador culposo. O 135, parágrafo único, ele prevê a omissão de socorro como conduta base dolosa e prevê lesão corporal ou morte a título de resultado qualificador culposo. Não pode existir lesão corporal ou morte dolosa. Se houver, não vai haver o crime do 135
parágrafo único. Aí vai haver crime de lesão corporal ou crime de homicídio. Aqui no 135, parágrafo único, só pode ser admitida a possibilidade de préter dolo, a lesão corporal dolosa e a omissão de socorro dolosa e a lesão corporal ou a morte culposa. Somente se admite no 135, parágrafo único, essa modalidade de préter dolo. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do canal e dos vídeos que estamos colocando aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos, de comentar a respeito dos nossos vídeos e também de sugerir alguns temas para a gente falar e também de compartilhar esse vídeo com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. E estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.